O ato bolsonarista em São Paulo, no domingo, tem tudo para ser a grande prova de fogo da candidatura do Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, para enfrentar o Guilherme Boulos. Porque o Nunes, mesmo com o partido falando para ele não ir, ele vai. E por que ele quer fazer isso? Para tirar foto ao lado do Bolsonaro e fazer os bolsonaristas pararem de encher o saco dele. Só que a questão é a seguinte: e se der errado? E quando eu falo de dar errado, não é uma quantidade pequena de pessoas. Mas e se a foto com o Bolsonaro não trouxer votos? A pressão aumenta ainda mais, porque Nunes e Boulos estão empatados na primeira posição. E eu quero saber a sua opinião. O evento de Bolsonaro no domingo vai ter muita gente? Vai ser a pá de cal na candidatura do Ricardo Nunes? Você quer que o Boulos seja prefeito de São Paulo? Isso vai ajudar a candidatura do Boulos? Se você quer o Boulos prefeito, deixa o like e se inscreva no canal. Segundo dados da pesquisa do Instituto Paraná, vamos começar falando da pesquisa, para a gente poder entender o cenário de São Paulo e o problema desse evento para o Ricardo Nunes. São Paulo, claro, é a maior cidade do país e ali a gente consegue entender os rumos do Brasil para 2026. Porque é quase como uma previsão do que poderá acontecer, já que São Paulo tem pessoas de várias regiões do país. Então pode ser que o resultado não espelhe muito bem o que vai acontecer no futuro, mas sempre dá uma ajudinha para nós compreendermos. E em São Paulo, o Guilherme Boulos, segundo o Instituto Paraná, tem 33% das intenções de votos. Ricardo Nunes, o atual prefeito, tem 32%. E depois vem Tabata Amaral, Kim Kataguiri, todos eles ficam ali na casa dos 10 pontos percentuais. Muito baixo, nenhum deles ameaça de fato a candidatura de Boulos e também do Ricardo Nunes para irem ao segundo turno. O Boulos é o candidato que tem a maior quantidade de pessoas convictas que vão votar nele, aproximadamente 19%. Mas ele tem a maior rejeição, 39%, 35%, enquanto o Ricardo Nunes tem 32%. Só que isso é antes do Ricardo Nunes ser sacramentado como o candidato do Bolsonaro. E aí que começam todos os problemas. O Ricardo Nunes, ele não quer ir ao evento. Aí que tá o problema. Aliados do Ricardo Nunes já falaram para ele não ir ao evento de Bolsonaro. O MDB, que é o partido do Nunes, não quer que ele vá. Porque eles acreditam que o evento não traz nenhuma vantagem para ele, né? Necessariamente. O que vai trazer de benefício? Nada. Apenas vai bolsonarizar uma campanha que não pode ser bolsonarizada. Até bati aqui no tripé. E por que não pode? Porque o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, ambos foram derrotados pelo Haddad e pelo Lula em São Paulo, em São Paulo capital. Então o evento só trará desvantagens para o Ricardo Nunes. Até porque ninguém sabe se o Bolsonaro vai se controlar, ninguém garante isso. Há um receio muito grande que o Bolsonaro possa falar alguma bobagem, é bem possível que ele fale alguma bobagem, e nem os advogados do Bolsonaro garantem que ele vai ficar controlado. E vai ser bem interessante porque nesse evento, o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, vai se encontrar com o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, o ministro da Passar a Boiada. E eles, pessoal, vão ter o primeiro encontro desde o momento que Ricardo Salles desistiu da sua candidatura. Porque o Salles queria disputar a prefeitura de São Paulo. Houve toda uma pressão, tanto do PL, o Valdemar, todo mundo pressionou. E aí ele desistiu da candidatura. Só que esse vai ser o primeiro encontro, ambos vão estar no evento de Bolsonaro. Falaram que eles vão estar em locais bem separados e que o Ricardo Salles não tem nada para dizer ao Ricardo Nunes. Vai ser bem interessante, né? O Nunes, como eu falei, ele só vai nesse evento porque ele está sendo pressionado. Os bolsonaristas, e não são poucos, estão incomodados com a falta de postura mais enfática dele com o Bolsonaro. Nunes parece que quer esconder Bolsonaro. Claro, pesquisa do ano passado do Datafolha mostrou que 68% da população de São Paulo não votem no candidato apoiado por Bolsonaro de jeito nenhum. Só que essa postura dele de ficar escondendo o Bolsonaro provocou certos temores, porque o Bolsonaro começou a ameaçar que poderia apoiar o Ricardo Salles e fazer um apoio estratégico ao Salles no primeiro turno e no eventual segundo turno poderia apoiar a candidatura do Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos. Só que dessa forma Nunes poderia ficar fora do segundo turno, porque em pesquisas que Ricardo Salles é colocado como candidato, Nunes e Salles estão empatados com um ponto percentual a mais
para o atual prefeito de São Paulo. É um pipinaço. Bolsonaro também quer escolher o vice do Ricardo Nunes, que é o Ricardo Melo Araújo. Quem é esse cara, ninguém sabe. Foi capitão da rota, foi presidente também da CEAGESP, mas ele não traz votos, o MDB não quer o Ricardo Melo Araújo e o processo de fritura já começou. Estão dizendo aí, resgatando algumas falas controversas dele, defendendo abordagens diferentes na periferia de São Paulo. Então assim, é muito, mas muito ruim. Tudo que Boulos e Marta Suplicy querem, porque Boulos ele veio do movimento social, então ele tem um discurso social bem mais forte, e Marta tem uma penetração muito, mas muito forte nas periferias de São Paulo. Então, tudo o que Boulos, Marta, Lula, Alckmin, todos eles querem é um vice bolsonarista e um Ricardo Nunes bolsonarizado. Qual que vai ser a estratégia do Ricardo Nunes para enfrentar o Boulos? Primeiro, falar que ele vai fazer uma grande frente ampla contra o Boulos, que é um extremista. E ele vai se colar, Nunes, ao Tarcísio de Freitas, que é alguém visto como um bolsonarista não raiz, menos tradicional e é bem avaliado no estado de São Paulo. Por que ele quer fazer isso? Porque o Bolsonaro vai virar réu muito em breve, não tem jeito. E com o Bolsonaro réu, ele vai se transformar num verdadeiro peso para a campanha do Ricardo Nunes. Então por isso que é melhor esquecer, vamos colar no Tarcísio, que o Tarcísio é alguém que traz mais votos. Essa pressão dos bolsonaristas e o próprio Bolsonaro querendo impor esse vice que não traz voto nenhum, não traz dividendo algum para o Ricardo Nunes, é uma grande ajuda que o Bolsonaro dá ao Guilherme Boulos. Porque o Boulos e a Marta já começaram a falar do evento de Bolsonaro, já começaram a falar que o Ricardo Nunes é um extremista, coisas que são muito negativas para o candidato, ainda mais um candidato em São Paulo. Então o Bolsonaro ajuda e tem ajudado muito o Guilherme Boulos nessa disputa, nesse sonho dele ser prefeito de São Paulo. O que para a esquerda seria interessante para ter o surgimento de novas lideranças, novas lideranças fortes para substituir o Lula futuramente. E aí você está se perguntando, então por que ele vai? Só para acalmar os bolsonaristas? Então, ele e o Ricardo Salles, Ricardo Nunes, perdão. O problema é que, e se tudo isso der errado? É muito arriscado. Muito arriscado. Porque assim, a única chance desse evento ser positivo para o Nunes é ele ir e aumentar a quantidade de votos. Para superar o Guilherme Boulos e aumentar a quantidade de votos dentro dos bolsonaristas. Se o Nunes for ao evento e não conseguir aumentar o seu potencial de votos, vai ser um fiasco. E aí os bolsonaristas vão começar a encher o saco dele ou do Bolsonaro novamente pela candidatura do Ricardo Salles. Então, pessoal, é mais um dos pontos que nós vamos ter que observar nesse fatídico 25 de fevereiro. Vai ser bem interessante, eu tô bem ansioso para ver. E você?